O dia é 13 de maio de 1888, a data em que oficialmente o Brasil se tornaria livre da escravidão. Assinada pela princesa Isabel, então regente do Império, a Lei Áurea extinguiu o trabalho escravo, com apenas 2 artigos, representando o ápice de um longo processo abolicionista. Para cerca de 700 mil pessoas em todo o país, aquele deveria ser o dia da libertação, finalmente livres, mas livres como? Sem moradia, sem emprego e sem acesso à terra, muitos ex-escravizados foram simplesmente abandonados à própria sorte. Neste vídeo, você vai entender quais foram os problemas causados pela Lei Áurea e qual foi, de fato, a sua verdadeira eficácia. A escravidão começou no Brasil no início do século XVI, no começo do período colonial. Os indígenas foram a primeira mão de obra escravizada, porém, quando passaram a ser forçados a trabalhos pesados, diferentes de suas habilidades tradicionais, muitos não resistiram às novas condições de vida e acabaram morrendo. Com a chegada dos primeiros colonizadores europeus e após a redução da população indígena nos primeiros anos da ocupação, os portugueses passaram a usar escravos africanos para manter a economia baseada em grandes plantações de monocultura, como a cana-de-açúcar, o tabaco e o algodão. Esses africanos eram trazidos nos chamados navios negreiros e vendidos como mercadoria. Durante o período colonial, o tráfico de escravos foi a atividade mais lucrativa do comércio externo do Brasil. Estima-se que cerca de 3 milhões de africanos escravizados tinham sido usados na agricultura, na mineração e nos serviços domésticos. A vida dos escravos era marcada por trabalho pesado, pouca comida e moradia precária, vivendo amontoadas nas senzalas. Qualquer tentativa de resistência ou sinal de fraqueza era punido com castigos violentos aplicados pelos feitores. Muitas dessas punições, como açoites, eram feitas em público para servir de exemplo e espalhar o medo entre os demais escravos. Tais atos cruéis foram formalmente extintos com o advento da Constituição do Império de 1824, documento que foi incapaz, contudo, de extirpar de vez com os castigos nas senzalas dos senhores fazendeiros, o que era tolerável pela sociedade escravagista. Embora um dos direitos individuais instituídos pela citada Constituição tenha sido o da igualdade entre as pessoas, os escravos permaneceram tratados como coisa posta a comércio. O cenário de absoluta ausência de reconhecimento da dignidade da pessoa humana em relação aos negros escravizados constituiu o nascedouro das leis abolicionistas. Essas leis surgiram a partir de um conjunto de manobras sociais empreendidas entre os anos de 1870 e 1888, com o objetivo de promover a libertação dos escravos. Entre essas medidas destaca-se a Lei do Ventre Livre, de 28 de novembro de 1871, que determinou a libertação de todas as crianças nascidas de pais escravos. Outra iniciativa importante foi a Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885, que previa a libertação dos escravos com mais de 60 anos de idade. Entretanto, essa última lei impunha uma condição: os beneficiários deveriam trabalhar por mais 5 anos, de forma gratuita para seus senhores, como forma de indenização, o que revelava os limites e contradições do processo abolicionista no Brasil. As citadas legislações de caráter abolicionista, insurgentes nos últimos anos que culminaram na Lei Áurea, Lei Imperial número 3.353, de 13 de maio de 1888, sancionada pela princesa Isabel durante a sua terceira e última regência, aproveitando-se da ausência do imperador Dom Pedro II, que se encontrava em uma viagem do exterior, em um único artigo declarou extinta a escravidão no Brasil. Pela interpretação literal e do objetivo da norma, conclui-se que a Lei Áurea teve como finalidade acabar imediatamente com a escravidão no Brasil. Com isso, as senzalas foram sendo abertas e os negros passaram a sair das propriedades de seus senhores, concretizando o que a lei determinava. No entanto, se no primeiro momento a Lei Áurea libertou os escravos do domínio de seus senhores,
Porém, logo depois, eles foram deixados à própria sorte, pois apesar de livres, não tinham estudo, documentos, moradia, trabalho, nem qualquer apoio do Estado. Segundo historiadores, a referida lei chegou tardia e inadequadamente, visto que a abolição não foi acompanhada por medidas de inserção dos afro-brasileiros na sociedade como portadores de direitos, e nem representou melhores condições de vida para os descendentes desse povo. Alguns ex-escravizados plantaram pequenas roças de subsistência. Os que não quiseram permanecer na atividade agrícola migraram dos campos para os grandes centros urbanos, à procura de empregos, precários em sua maioria, inaugurando, dessa forma, a mão de obra marginalizada. O mercado de trabalho nas capitais não conseguiu empregar todos, o que gerou muito desemprego e subemprego. Com isso, os negros passaram a ser vistos pelas elites como preguiçosos e vadios, preconceitos que ainda persistem e reforçam uma situação de desigualdade. Tudo isso gerou um grande racismo em toda a sociedade, também uma grande desigualdade entre negros e brancos, o que por muito tempo acabou lhes dando uma grande desvantagem na economia, por terem muito mais dificuldades de arrumarem empregos. Essa grande dificuldade de arrumar empregos se dava por muitos dos motivos que eu já falei, como por exemplo o analfabetismo, mas também porque muitos ainda lembravam e achavam que os negros eram um objeto comercializável e não como humanos. Esse processo de urbanização demorou muito tempo, o que também acabou gerando uma grande desigualdade na sociedade. A Lei Áurea teve uma grande influência na favelização do Brasil, pois quando muitos escravos foram libertados, eles migraram para as grandes cidades em busca de mais oportunidades. Porém, quando chegaram lá, não tinham dinheiro nem empregos, assim muitos deles começaram a viver em cortiços, principalmente em cidades como Rio de Janeiro. Já em outras cidades menores, eles fizeram alojamentos temporários, que acabaram futuramente se tornando favelas. Mas no Rio de Janeiro, o caso é muito pior, pois entre 1902 e 1906, o Rio de Janeiro passou por uma grande transformação urbana. O governo demoliu diversos cortiços e casas mais pobres, para assim modernizar a capital, porém a maioria das pessoas que antes viviam nesses cortiços foram obrigadas a subir os morros e outros terrenos com menor valor, assim dando início às gigantescas favelas do Rio de Janeiro. Tudo isso só aconteceu porque o governo não se preocupou tanto com a urbanização das cidades, focando principalmente em infraestrutura e saneamento, o que somado ao mercado imobiliário que rejeitava pessoas não brancas, que também eram apoiados pelo governo, que inclusive preferia os recém-chegados imigrantes europeus, assim dando início às gigantescas favelas dos antigos escravos agora livres. A Lei Áurea, apesar de todos os seus problemas, foi um grande passo do Brasil em direção do desenvolvimento e o progresso. Apesar de ter sido mal aplicada pela falta de atitudes reais para com os ex-escravizados, ela os libertou e no longo prazo foi boa, apesar de também no longo prazo ter deixado marcas profundas na sociedade. Hoje, as consequências negativas são vistas em toda a sociedade. A desigualdade entre negros e brancos ainda é alta, pela falta de oportunidades dadas a seus antepassados, mas também principalmente pelo ambiente em que muitos foram inseridos. Isso porque grande parte vive há gerações em favelas ou em situação de pobreza, o que dificulta o progresso e gera uma desvantagem econômica muito grande para alguns negros, que ainda continuam sendo prejudicados. Além disso, hoje, apesar de muito menor, ainda existem certos preconceitos, até mesmo de forma inconsciente, na hora dos negócios e da contratação de alguns negros. Mas principalmente, toda essa espécie de conflito entre brancos e negros acaba gerando um nível de desconfiança na sociedade, pois todas as sociedades precisam de confiança e, acima de tudo, união. Um povo que não é unido não consegue levar uma nação à sua plena prosperidade. Essas rachaduras no tecido social geram muitas tensões entre o povo brasileiro, o que acaba dificultando a confiança mútua e também influenciando em problemas como a alta criminalidade e principalmente a corrupção.
Essa questão da confiança não está relacionada apenas aos negros que foram escravizados. Ela também se soma a diversos outros fatores. O Brasil é um país marcado por diferentes origens e raízes, pois nossa sociedade é formada tanto por afro-brasileiros quanto por imigrantes italianos, alemães, poloneses e japoneses, entre outros. Essa diversidade, embora rica, dificulta a união do povo e a confiança mútua, essenciais para a prosperidade do país. Assim como as pessoas que assistem o vídeo e não deixam o like e se inscrevem no canal. Assim, o canal não prospera. Bem, mas voltando para a Lei Áurea, realmente ela trouxe esses problemas, ao mesmo tempo que libertou o povo. Apesar de uma liberdade questionável, é pelo menos uma liberdade. Ao longo da história do Brasil, foram tentadas diversas formas de incluir e aumentar a competitividade entre negros e brancos, como as cotas. Porém, apesar de serem justas no curto prazo, se mantidas por muito tempo, podem causar distorções perversas na economia, pois focam na origem étnica em vez da meritocracia, da capacidade e da excelência. Apesar de todas as tentativas, o Brasil não conseguiu resolver completamente algumas dessas desigualdades. No entanto, hoje já é possível afirmar que a situação é significativamente melhor do que no início do século XX. Além disso, ao se analisar o processo histórico, pode-se concluir que as conquistas trazidas pela Lei Áurea foram, no conjunto, mais positivas do que negativas.